Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Nessa noite nós estamos felizes em podermos entrar na sua casa, compartilhando a palavra do Senhor. É culto de casais, é um culto muito abençoado, e eu quero que o seu coração e o meu coração possam estar abertos nessa noite, para receber o melhor de Deus. Por isso, feche os olhos nesse momento, feche os olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, bendito é o Senhor, por ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Bendito é o Senhor que nos dá o privilégio, a honra, não somente de compartilhar a Tua palavra, mas de ouvirmos a Tua voz. Pai, nessa noite, ensina-nos muito mais de Ti. Restaura casamentos, restaura relacionamentos. Pai, faz-nos compreender a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, agora que cada casa seja tomada e inundada com a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que todo ouvido esteja atento, não somente para ouvi-lo, mas para obedecê-lo também. Pai, faz com que nessa noite a Tua verdade e a Tua vontade seja manifesta. Em nome de Jesus, usa a Tua serva para falar aos nossos corações o que Tu bem queres, ó Pai. Cala, Senhor, cala toda a voz humana, cala tudo aquilo que não vem do Senhor e sopra sobre ela do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Graça e paz, amados. Nós estamos aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, na cidade de Curitiba. E é muito bom estar na sua casa nessa noite. E eu quero compartilhar algo que Deus tem ministrado na nossa caminhada com os casais, que é muitíssimo importante. Que muitas pessoas, elas entram num relacionamento e elas entram simplesmente a dois. E nós queremos falar nessa noite da importância de estar em tríplice concordância, em ter um casamento a três. E um casamento em que os três concordem, que os três andem juntos. Lá na palavra do Senhor, em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 11, ele vai contar a história de um casal. Um casal que andou em concordância, um casal que se uniu para fazer algo. Porém, eles fizeram apenas a dois. E eles não fizeram com a bênção do Senhor. É uma história bem conhecida, eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também a sua mulher, e o restante ele colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou a sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentarem o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu.
Então os moços entraram, encontraram-na morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Nós vemos aqui esse casal, eles estavam vivendo na época da igreja, dos primórdios da igreja cristã, e toda a igreja vivia compartilhando todas as coisas, e eles quiseram ter uma aparência de bondade, uma aparência de generosidade, dizendo: olha, nós vendemos a nossa propriedade e também demos tudo aos pés dos apóstolos para ser dividido entre os irmãos. Porém, não foi isso que eles fizeram. Eles não tinham a obrigação de darem tudo, isso era uma oferta espontânea, e eles quiseram dizer que estavam tendo essa oferta espontânea, generosa, e ter uma falsa aparência. Mas a mentira deles trouxe consequência. E nós vemos que esse casal ele estava alinhado. Estava alinhado, mas estava alinhado para desagradar ao Senhor. Para mentir, para viver somente de aparências. E como é triste isso? É muito triste e, infelizmente, não é algo extraordinário de se ver, é algo comum que se vê dentro de igrejas cristãs que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor. Casais que querem viver só aparência, que querem mostrar para os outros e dizerem assim: olha, nós tememos a Deus, nós estamos servindo a Deus, mas lá dentro da sua casa a realidade é outra. Lá dentro do seu casamento, a realidade é totalmente diferente. Não estão vivendo de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Querem ter a mesma aparência daqueles que buscam o Senhor e querem ter também os mesmos resultados. Porém, para se ter os mesmos resultados, deve-se pagar o mesmo preço. Não é fazendo as coisas de qualquer jeito e fazendo só aparência que os resultados virão, mas é servindo a Deus. E aqui nós vemos que para que um casamento realmente seja abençoado, essa tríplice concordância será o marido, Deus e a esposa. Os três andando alinhados. Nós encontramos as ordens e os princípios da palavra do que Deus quer para nossas vidas na sua palavra. Ele já tem mostrado. E sabe por que Deus nos mostra? Ele não nos mostra determinadas coisas, ele não nos dá determinadas leis, determinadas ordenanças para ser um estraga-prazer. Mas ele nos dá porque ele sabe o que vai nos fazer bem. Ele nos criou, ele nos formou, ele formou homem e mulher, cada um com o seu perfil, cada um com a sua estrutura. E ele sabe o que vai ser bom para o homem e o que vai ser bom para a mulher. Por isso ele nos dá as ordenanças. Homens, vivam assim, amem, né, a sua mulher, porque a mulher ela precisa de amor. Mulher, honre o seu marido, o marido ele precisa ser honrado, precisa ser respeitado. A cada um de nós foi dado um papel e Deus nos instrui na sua palavra. Nós devemos andar em concordância com ela. Para um casamento ser bem-sucedido e gratificante, é necessária essa concordância tripla. Homem e mulher são seres imperfeitos. Você casado aí, você é imperfeito. Você que vai entrar num relacionamento, você também é imperfeito. Talvez algumas das suas imperfeições não estão tão à mostra para os outros, mas no relacionamento conjugal, é um lugar onde que nós verdadeiramente nos mostramos. Porque nós temos intimidade com o nosso cônjuge, uma intimidade que nós não tivemos com os nossos pais, uma intimidade que nós não tivemos com irmãos, com um melhor amigo, melhor amiga. É uma intimidade muito mais profunda. E nessa intimidade, nós mostramos o nosso verdadeiro eu. Muitos casais, logo no início do relacionamento, eles ficam: meu Deus, eu achava que eu não era assim. O que aconteceu comigo? Ele está fazendo eu ficar assim, ela está fazendo eu ficar assim. Não.
É porque agora você está tendo coragem de mostrar coisas que você não tinha coragem. Eu falo para o meu esposo, eu sempre falo para ele, falo assim, amor, os teus pais, tua mãe pensa que te conhece, mas eu te conheço, né? Eu sei aí coisas sobre você, eu conheço, né, coisas que eles nunca imaginaram que você falaria, que você pensaria ou que você faria. Mas nós, no relacionamento, conhecemos. E nós somos seres imperfeitos. E se nós estivermos sozinhos, só o casal, nós teremos um casamento imperfeito. Mas se nós adicionarmos um Deus perfeito a essa combinação, teremos possibilidades ilimitadas de nos aproximarmos da perfeição planejada por Deus. A perfeição no casamento, ela só pode ser alcançada, não vai ser alcançada ainda, né? Mas aproximada. Nós só vamos nos aproximar se nós estivermos alinhados com Deus. Se nós não vivermos por nós mesmos, porque nós somos seres imperfeitos. Não basta apenas concordarem entre si, mas concordarem na verdade de Deus. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Isso está lá em João 8, 31 e 32. Se você é verdadeiramente um discípulo de Jesus, você vai permanecer na palavra dele. Vai obedecer o que ele tem para a sua vida. Essa é a amostra, essa é a maior demonstração de que a pessoa é um discípulo de Jesus. Que ela obedece, que ela cumpre a palavra do Senhor. Essa é a demonstração, não tem outra demonstração. Porque eu fiz obras. Não, porque você obedeceu, porque você seguiu. Concordar com coisas contrárias à palavra de Deus abrirá portas para problemas que enfraquecerão o casamento. Nós vemos aqui Ananias e Safira, a grande porta, a grande brecha para o inimigo que eles deram. Eles queriam simplesmente ter atos que parecessem atos de generosidade. Mas eles não estavam agindo conforme a palavra do Senhor. Eles usaram de mentira, de falsa aparência, tiveram ganância, nós podemos aí, nessa parte, analisando o que eles fizeram, vermos vários pecados ali. E talvez se nós pudéssemos sondar os corações deles, nós veríamos vários outros pecados também, a inveja daqueles que estavam obedecendo a Deus, e que eles queriam também ter aquele mesmo título que os outros tinham de generosos. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós devemos glorificar a Deus. Como que é glorificar com o meu corpo? É simplesmente apresentar o meu corpo arrumadinho, cheirosinho, limpinho? Não, não é só isso, porque isso também, né? Nós vamos exteriorizar o que está passando no nosso interior. Mas é com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, nós vamos glorificar a Deus. Quando nós rejeitamos a nossa carne, os nossos próprios desejos, nós glorificamos a Deus. A palavra de Deus, como eu falei, ela nos ensina as coisas porque ela quer trazer o melhor para as nossas vidas. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Deus não é um Deus de estraga prazeres, não. Quando Ele pede para você se controlar, para você controlar o seu corpo, para você não andar em gritaria, para você não andar em prazeres desordenados aí, desejos sexuais, desejos de comer, tantos outros desejos desordenados que nós temos no nosso corpo, eles fazem mal a nós. Por isso que a palavra de Deus fala para nós termos esse controle, para que nós possamos viver uma vida melhor.
Nós temos consequências ao transgredirmos as leis de Deus. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimamos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Isso está em Gálatas 6, do 7 ao 10. Não canse de plantar. Não canse de fazer o que é certo e não se engane, porque aquilo que você fizer, você vai colher. Você vai plantar na sua carne, você vai colher obras da carne, você vai colher coisas que não são boas, mas se você plantar no Espírito, você também colherá. E eu sempre falo, eu repito isso, e é uma coisa que tenha muito na sua mente. A colheita é espiritual. É Deus quem nos dá. Existe algo no mundo espiritual que nós não temos como compreender, porque nós plantamos aqui hoje, fazemos, e de repente a recompensa vem do outro lado que a gente nem imaginava. E a gente recebe coisas, e ali onde a gente fez, talvez a gente não vai receber. E às vezes pode passar anos, décadas, e a gente vem e recebe um fruto de algo que a gente fez, e a gente diz, como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo. Isso para as coisas boas e para as coisas ruins. Tem pessoas que têm atitudes ruins no seu casamento, no seu relacionamento, e pensam que não vai dar nada, ficou por isso mesmo. Ah, isso foi há 10 anos, eu não resolvi e não tem problema. Não. Isso vai interferir na sua vida. Deus fez as suas leis em benefício de todos. A vida funciona melhor quando vivemos de acordo com elas. Salmo 19, 7 ao 13 diz assim: a lei do Senhor, ela é perfeita. E o que ela faz? Ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Você é inexperiente? Ah, eu sou novo na fé. Ah, eu sou novo no relacionamento. Comecei agora o casamento. Eu sou de pouca idade. Você é inexperiente? A palavra do Senhor pode te tornar sábio. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Talvez no primeiro momento, quando você vê na palavra do Senhor dizendo, não faça isso, você vai dizer, poxa, mas eu queria tanto. Mas você vai ver a alegria em obedecer. Como vem a recompensa do Senhor e traz alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel e do que as gotas do favo. Por ela o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Se a palavra de Deus está dizendo isso, é verdade. A grande recompensa em obedecer a palavra do Senhor. Você não apenas evitará problemas para a sua vida, mas você será recompensado. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Gente, que palavra maravilhosa! A lei do Senhor é perfeita e ela pode revigorar a sua alma. Então se alimente disso. Se alimente disso, se alimente da palavra do Senhor, porque ela pode revigorar a sua vida. Você pode estar aí fraco, desanimado, desacorçoado com o seu casamento, pensando não tem mais jeito, mas se você se alimentar da palavra do Senhor e obedecer à lei do Senhor, você verá como a sua alma será revigorada e todos esses benefícios aí que ela fala. O casamento deve ser baseado na verdade. Se não confiarem um ao outro, em quem confiarão?
Se você confia mais lá no teu colega de trabalho, se você confia mais na sua melhor amiga e não sei quem do que no seu próprio cônjuge, pode ter certeza que você terá problema, porque você e o seu cônjuge são um só. A mentira é uma das piores coisas para prejudicar o casamento. Isso daí danifica o casamento. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Se você tem mentira no seu relacionamento, se o seu casamento está baseado em mentiras, em falsas verdades, em coisas ocultas, a palavra de Deus está dizendo que você deve abandonar isso. Abandone. Aquele que abandona, confessa e abandona, ele encontra perdão no Senhor. Peça perdão para o Senhor, mas também resolva isso com o seu cônjuge. Muitas pessoas, elas pensam que elas podem construir o relacionamento delas, fazer a sua edificação da sua casa em cima de entulhos. Não, isso aqui tá entulhado, isso aqui tá aqui, né? E não vai interferir. Eu vou construir uma nova casa em cima e isso aqui eu não preciso mexer. É mentira. Uma hora vai começar a aparecer rachaduras. Uma hora as coisas vão começar a aparecerem aí, as meias-verdades, as desconfianças, e trarão problemas ao relacionamento. Para ser sincero, é necessário uma boa comunicação. E aqui eu quero falar alguns pontos para você analisar no seu relacionamento e como você tem vivido. Fale com sinceridade como você se sente em relação ao que o seu cônjuge faz. Você precisa dizer a ele quando algo lhe aborrece. Alguns casamentos, elas são baseados em mentiras, né? Em as pessoas maquiando a verdade, porque elas não querem ferir o outro. Porque elas não querem dizer, e isso acontece muitas vezes em início de relacionamento. A pessoa ela está apaixonada, a pessoa está querendo conquistar o coração da outra, e o que ela faz? Ela acaba suprimindo e disfarçando o que ela pensa. Porque eu não posso mostrar isso, senão o outro vai se desagradar de mim e não vai querer estar comigo. Então, ela acaba ali sendo falsa. Isso é falsidade, isso é mentira. Fale a verdade, você precisa falar. Se o seu cônjuge tem um comportamento que te desagrada, isso já lá no início do relacionamento, fale. Claro que você vai falar com sabedoria, com amor. Você vai orar antes de falar e você não vai falar no calor da emoção. Tem gente que pensa assim, eu vou falar e daí não sabe nem como falar e fala e estraga tudo, piora a situação. Mas devemos ser verdadeiros no nosso relacionamento. Vou contar um exemplo que aconteceu comigo. No início do relacionamento, né, com o meu príncipe, fazia uma semana que nós estávamos no nosso compromisso e ele viajou, ele foi a uma viagem de trabalho. E ele falou assim, olha, você me busca no aeroporto? Eu falei, busco. E ele deixou o carro dele comigo. E tá, beleza. E ele falou assim, você, antes de me buscar, lava o carro, tá bem sujo, né? Leva lá para lavar e vai me buscar. E ele estava chegando de viagem e ao mesmo horário chegava a irmã dele, que eu não conhecia. Ela vinha de Manaus para Curitiba. E nós morávamos na cidade de Ponta Grossa, eu vinha de Ponta Grossa até Curitiba buscá-lo. Eu sei que foi bem corrido, foi 2 dias que acho que ele tinha viajado só. Eu não tive tempo de levar o carro para lavar, e eu fiquei assim, eu vou levar, depois um estranho vai me trazer em casa. Achei um monte de desculpa para não levar no lavacar. E eu resolvi lavar em casa. Eu lavei, até que ficou bonitinha, só que no final, eu passei um pano no para-brisa, por dentro.
E aquele pano deixou embaçado, deixou muito estranho aquele para-brisa. Quando eu cheguei lá no aeroporto para buscá-lo, eu dei a chave do carro para ele, né? E falei, então agora você volta dirigindo, né? Vamos andar aí pela cidade e tudo mais. A gente ia passear ainda em Curitiba. Quando ele pegou aquele carro, ele falou assim, nossa, que serviço mal feito, que vidro imundo esse. E eu, né? Ele, aonde que você levou para lavar? Estava ele no carro, estava minha cunhada, e eu menti. Eu falei, eu levei lá no mesmo lugar de sempre, perto da minha casa. Nossa, mas quanto que o cara cobrou? E aquilo foi virando uma bola de neve, né? Porque, falei, ele cobrou o mesmo de sempre. Não, mas eu vou voltar lá e vou reclamar, ele vai ter que lavar de novo esse carro. Tá muito feio esse para-brisa. E eu fiquei ali, e ele sempre tocava naquele assunto. Como eu estava mentindo, o que eu fiz? Eu fugia do assunto. Falava, não, depois eu resolvo isso. Não, eu vejo isso. E eu sempre fugia do assunto e aquilo aumentando, aumentando. Aquela história ficou por isso mesmo, naquele momento. Mas eu e meu esposo, nós temos um hábito e isso é muito bom para o nosso casamento. Muitas vezes nós estamos deitados na cama conversando, olhando um no olho do outro e nós perguntamos, tem algo que você gostaria de me contar? Tem alguma coisa do seu passado? Tem alguma coisa que você gostaria de me falar? E um dia eu perguntei isso para ele. Ele falou assim, não, acho que não. Falei, e às vezes não é nem um pecado, mas algo da nossa história, para contarmos um ao outro, para aumentarmos a nossa aproximação. E naquele dia eu perguntei para ele, e ele olhou para mim, e você, tem alguma coisa para me contar? E na hora veio essa história na minha cabeça, acho que já fazia 1 ano de casado. Veio essa história na minha cabeça. Eu falei, amor, eu tenho que te pedir perdão, eu menti para você. Eu menti. Graças a Deus, né? Hoje falamos disso, damos risada sobre esse assunto. Ele está lhe dando risada, né? Lembrando disso daí. E, gente, eu não falo com orgulho, não, eu menti com vergonha, tá? Eu falo isso com vergonha, não penso assim, ai, que legal, ela mentiu. E não, foi com vergonha. E eu falei para ele, olha, eu fiquei com vergonha de dizer que eu não tinha levado para lavar, eu fiquei com vergonha de dizer que eu que fiz aquilo, né? Mas fale a verdade. Eu entendo, pode ser uma coisa tão simples. Se eu falo isso hoje, naturalmente, conto, né? Eu não contei isso para ele antes porque eu tinha esquecido mesmo. Mas pode ser algo que você pense que é simples. Não tem problema, eu menti, isso daí ficou por isso mesmo, é lá do passado. Ou eu não falei o que eu pensava, o que eu sentia em relação a ele. Fale a verdade, você vai ver como isso traz mais comunhão ao seu casamento, traz mais cumplicidade, como isso vai agradar a Deus e vai fechar qualquer brecha que possa existir entre vocês. Segundo ponto, fale com sinceridade como você vê as coisas. É importante compartilhar sentimentos, planos, medos, preocupações, esperanças e sonhos. Tem pessoas que estão no relacionamento conjugal e um não sabe o sonho do outro. Você já perguntou para sua esposa qual o seu sonho? Você investe no sonho da sua esposa? Você, esposa, você investe no sonho do seu marido? Ou você critica? Ou você diz, isso é bobagem. Nada a ver, não, tá boa a nossa vida do jeito que tá, ele fica sonhando com essas bobagens. Não. Sonhem juntos. É importante você ser sincero, é importante você falar a verdade e é importante você buscar qual é a verdade do seu cônjuge. O que está acontecendo no coração do seu marido ou da sua esposa? Às vezes eles não têm o casal não tem coragem de dizer um ao outro, mas se abre para um estranho. É mais fácil a gente se abrir para um estranho assim, sabe? Sabe por que é mais fácil? Porque a gente não tem um vínculo amoroso, porque a gente não tem aquela preocupação de ferir o estranho, e a gente não tem aquela preocupação, ele vai deixar de me amar se souber isso sobre mim. Então é mais fácil você chegar ali para o estranho e dizer as tuas preocupações, mas não falar para a tua esposa. Os homens, eles têm aquele pensamento de que eles têm que ser fortes, que eles têm que mostrar que nada abala eles. Então, às vezes, eles estão passando por dificuldade financeira, estão passando por outros problemas, vendo situação familiar problemática, e eles tentam fingir que isso não está abalando eles.
Não faça isso, não tente ser o super-herói. Converse com a sua esposa. Mostra para ela o que passa no seu coração. Mostra as preocupações, as esperanças que você tem. Isso vai melhorar muito o seu relacionamento e isso agrada a Deus. Quando você faz isso, você está cumprindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que agora o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. E para serem uma só carne não é quando os dois simplesmente se unem no ato sexual. Mas é quando vivem a mesma mente, vivem os mesmos objetivos. Terceiro ponto, fale com sinceridade sobre o seu passado. Aí pega muito, sabe? Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, nessa noite, que tem um passado que os condena, né? Não condena mais porque Jesus Cristo pagou o preço pelo seu passado. O teu passado, ele não te condena, porque o Senhor Jesus Cristo já te lavou, já te purificou, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que alegria isso, né? Olha, pode falar o que quiser do meu passado, Jesus Cristo me perdoou. Me perdoou. Mas nós não podemos esconder do nosso cônjuge. Sabe aquilo que você viveu lá na infância e que você pensa assim, isso eu nunca vou contar para ninguém. Isso faz com que você se feche. Isso faz com que quando alguém chegue num assunto que você pensa que podem tocar sobre aquilo que você viveu, podem falar sobre aquilo do teu passado, você se fecha, se bloqueie e cria um muro. E o relacionamento conjugal é afetado quando acontece isso. Porque o seu cônjuge vai perceber. Uma pessoa que ela sofreu um abuso sexual na infância, ela pensa assim, eu nunca vou contar isso para ninguém. Nunca, nem quando casada. E casa, entra no relacionamento e não conta. Só que surgem situações, surgem assuntos sobre isso. Algum dia o cônjuge vai tocar nesse assunto, não perguntando necessariamente sobre se você sofreu, mas vai tocar, olha o que aconteceu, e a pessoa já fica assim, querendo fugir, igual eu lá com o carro, sabe? Querendo fugir do assunto, aí o outro pergunta, e vai virando uma bola de neve, e vai criando mentiras, e vai tentando pagar histórias, e não dá. A outra pessoa percebe que você está sendo uma pessoa evasiva. O cônjuge percebe, tem algo errado, eu não consigo aprofundar o relacionamento. Aí a pessoa vê que você tem atitudes que não estão muito legais e ela não entende por quê. Ela se sente não respeitada, ela não se sente amada. Ela não se sente que ela faz parte da sua vida, porque sempre vai ter aquela coisa escura que ela não tem acesso. Por isso, fale. Porque esconder o passado e até mesmo as falhas abala a confiança no relacionamento. Nós não devemos ser reféns do passado, mas confessar e deixar para trás. Quando você bloqueia, quando você tem aquele teu segredinho lá do teu passado, da tua infância, de outros relacionamentos, do início do relacionamento, você faz um bloqueio ali, você não tem confiança com a pessoa. Então, confessa e deixa para trás. Você vai ver o quanto aliviado você vai ficar. Nós já acompanhamos pessoas que elas diziam assim, eu nunca posso falar isso para o meu cônjuge. Nunca, Deus me livre, olha o que vai acontecer. E a pessoa era prisioneira daquilo, e prisioneira, e o cônjuge vinha até a gente e dizia assim, está acontecendo alguma coisa com ela, e eu não sei o que está acontecendo com ela, a vida espiritual não progride, as coisas não acontecem, o que está acontecendo com ela? E ao mesmo tempo ela dizendo, ele não pode saber disso. E no momento em que houve a confissão do pecado, o momento em que veio à tona as coisas do passado, houve paz, houve crescimento, houve comunhão, houve perdão.
Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Isso está em Hebreus 4:13 e ainda Tiago 5:16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Fale também agora o ponto 4, com sinceridade, tudo o que você está fazendo. Eu não estou mentindo, eu só estou ocultando. Ah, mas eu não posso falar isso para o meu cônjuge que ele não vai entender. Deixa eu esconder isso, né? Porque ele não vai entender. Uma coisa que eu tenho no meu agir, até se eu, quando em algum momento eu sofri algum cara, alguém na rua mexeu comigo, fez alguma coisa, eu ia contar para o meu cônjuge. Não para contar, para dizer para ele que ele tinha que tomar uma providência, que ele tinha que ir atrás, mas eu pensava, e eu penso assim, se eu guardar isso comigo, é como se eu estivesse ocultando algo em meu coração e guardando aquilo. Guardando talvez alguma memória para alguma fantasia, guardando algum pensamento, ou guardando, escondendo dele, como se, opa, né? Deixa eu guardar esse elogio, deixa eu guardar isso. E às vezes não foi nem coisas explícitas, mas quando eu me sentia assediada de alguma forma, quando alguém me tratou de alguma forma que eu não gostei, eu falava, olha, meu amor, eu não sei se foi a intenção da pessoa, mas eu não gostei da forma que tal pessoa me tratou, o jeito que veio, que encostou no meu ombro, eu não me senti à vontade. E isso eu conto para o meu cônjuge, se acontecer. Se eu saio na rua, encontrei alguém, aconteceu alguma coisa e eu acabei tendo uma atitude errada, gastei um dinheiro, eu vou contar para ele. Se eu fui impulsiva, eu vou contar para ele. Eu não vou esconder. Eu tenho que contar para ele, porque isso também está sendo desleal. Não está agindo com sinceridade quando nós escondemos. Esconder coisas, ter falta de sinceridade no relacionamento pode levar ao divórcio. Ah, mas eu não posso contar isso. Você pode sim. Você deve contar as coisas. Ah, minha mulher é uma tola, meu marido é explosivo. É isso, é melhor esconder. Isso é o que Satanás quer que você faça. Com que você não viva como uma só carne com o seu cônjuge. Mas você deve viver em uma só carne. Sabe o que acontece? Nunca chegará o dia ideal para nós trazermos a verdade à tona. Satanás ele usará o pior momento e a pior forma possível para trazer os nossos segredos à tona e nos envergonhar. Satanás ele veio com o objetivo de roubar, matar e destruir. Ele é o pior inimigo da sua alma. Ele quer destruir a sua vida. Se ele puder usar, ele vai guardar um segredinho seu, ele vai guardar a sua mentira, ele vai segurar para que no pior momento ele traga sobre você. Ele não é alguém piedoso. Ele não é um ser piedoso, que ele vai olhar e vai dizer assim, coitada, olha, a fulana está com câncer, está passando por um momento difícil, vai trazer agora a traição do marido dela à tona. Não, vamos guardar. Olha, aconteceu isso. Vamos guardar, tadinha, vamos deixar passar esse momento. Não. É nesse momento em que as coisas estiverem piores, é que Satanás vai tentar te afligir mais ainda, para trazer o seu passado à tona, para te envergonhar, para te destruir, para acabar com a sua vida. Porque esse é o desejo dele. Ele quer matar você. Ele quer destruir a sua família, não matar somente você, mas ele quer matar seu cônjuge, seus filhos, seus parentes, seus pais. Ele quer matar todo mundo, é o desejo dele. Não deixe essa ferramenta nas mãos dele. Não seja prisioneiro de Satanás por ter mentiras na sua vida. Confesse ao Senhor, busque ao Senhor, Ele pode te restaurar. Talvez não, você vai ter consequências sim. Não quer dizer que agora, quando você confessar os seus erros, que você vai confessar e, tá tudo bem. Talvez você vai confessar um adultério, sua esposa ou seu esposo vão te perdoar.
Talvez você vai confessar alguma coisa, né? E você vai receber o perdão, mas talvez você vai confessar e o casamento de vocês, a pessoa vai dizer assim, teu cônjuge vai dizer, olha, tá difícil confiar em você. E você vai ter que trabalhar dobrado sim, tá? Eu não vou vir com falsas promessas para você. Em dizer, vai estar tudo bem. Mas eu posso te dar uma grande promessa que tem na palavra do Senhor. É que nós somos perdoados pelo Senhor. É que nós passamos a viver uma vida em paz. É que nós não somos mais prisioneiros de Satanás. Você tem noção disso? Você não ser mais prisioneiro de Satanás porque você esconde algo. É essa libertação que Jesus quer te dar. Ele veio para te libertar, ele veio para te trazer vida e vida em abundância. Mas vida em abundância nós só podemos desfrutar se nós estamos vivendo conforme a palavra de Deus. Se nós estamos vivendo na verdade. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago 5, versículo 19 e 20. Você pode ser o agente na vida do seu cônjuge. Você pode ser essa pessoa que leva alguém a receber o perdão. Você pode ajudar o outro que está desviado. Mas você também pode ser o que está desviado. Você pode ser esse alguém que está longe da vontade do Senhor, que viveu em mentira, que viveu na deslealdade, que viveu um relacionamento e fez coisas que não agradam ao Senhor. Se você fez isso, saiba que se você se converter do seu caminho, a sua vida ela vai ser salva e todos os seus muitíssimos pecados serão perdoados. É uma alegria muito grande nós sermos um agente do Senhor, nas mãos do Senhor, sermos um instrumento nas mãos do Senhor para levar salvação à vida de outra pessoa. Para chegar, e apresentar Cristo, apresentar o poder de Deus e tirar dessa pessoa o fardo do pecado dela. Não somos nós que tiramos, é o Senhor Jesus. Mas nós podemos ser um instrumento para que o Senhor Jesus faça a obra dele. E o Senhor quer usar você nessa noite. O Senhor quer transformar o teu casamento. Ele quer um casamento pleno. Sabe como você vive num relacionamento em que você não tem medo que as coisas vão ruir? Eu falo sempre para o meu esposo, eu digo assim, meu príncipe, eu não tenho medo do nosso castelo ruir. Porque tem gente que está vivendo castelinho de areia. E uma hora a onda virá, uma hora o vento virá. Ou alguém vai vir e chutar, Satanás vai vir e chutar mesmo. E esse castelinho de areia vai cair. Mas eu falo, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque o nosso relacionamento é baseado na verdade. O meu cônjuge sabe dos piores erros da minha vida. O meu cônjuge sabe dos piores pensamentos que eu tive. Eu sei dele, ele já me contou a vida dele, ele me conta as falhas e as dificuldades que ele enfrenta. Nós procuramos viver na verdade. A verdade pode te libertar. Para que nós possamos viver uma tríplice aliança, nós precisamos viver na verdade da palavra do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a refletir em tudo o que você ouviu e a refletir em tudo o que você tem vivido. Tem algo que você está escondendo do seu cônjuge? Tem algo que talvez seja até simples aos olhos dos outros, mas você acha que você não pode agora contar, faz tanto tempo, para que mexer nisso? Está aqui, está escondido lá no porão, ninguém vai saber. Não. Eu te digo que se você trouxer isso à tona, se você confessar ao Senhor e ao seu cônjuge, você terá uma vida plena. Quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, nós resolvemos a nossa questão de eternidade. Nós somos perdoados. A questão de eternidade está resolvida. Mas quando nós confessamos ao cônjuge, nós temos vida plena aqui na terra.
Nós tiramos um fardo de nós mesmos e não damos mais nenhuma arma para que Satanás haja contra as nossas vidas. E eu quero orar por você. Eu quero orar que você reflita em tudo o que você viveu. Eu quero orar que o Senhor trabalhe, transforme o seu coração e o seu casamento. Que o Senhor haja em sua vida e te dê a paz. Feche os seus olhos, se você está aí com o seu cônjuge, né? Assim que acabar essa mensagem, vocês conversem. Falem o que precisa ser falado. Se você ouvir alguma coisa do seu cônjuge que não te agradar, né? Que você diga, eu não esperava isso de você. Lembre-se da palavra aqui em Tiago, né? Capítulo 5:19, que você pode trazer o outro de volta. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Peça ao Senhor forças para te dar perdão. E peça ao Senhor forças para que você também confesse. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai eterno, santo e bendito Deus, a tua palavra é a verdade. A tua lei é perfeita, ela refrigera a nossa alma, ela nos dá sabedoria, ela nos dá entendimento, ela nos dá vigor. E ela é muito melhor do que o ouro, do que o mel. E nós queremos nos deliciar na tua palavra e vivermos a tua verdade. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, agora visita estes lares, visita esses casais, Senhor meu Deus, que têm vivido uma vida talvez de aparência, que têm vivido coisas que não te agradaram, Senhor, que têm ocultado o passado, que têm ocultado pensamentos, que têm ocultado sentimentos do seu cônjuge, mas que hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, encontrem salvação, encontrem perdão para os seus muitíssimos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo que haja perdão nos relacionamentos, que haja restauração vinda do Senhor. Que Satanás não tenha mais poder sobre nenhum relacionamento agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que esses casais possam viver a verdade e viver na luz, porque a tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que haverá coragem de que sejam confessados os pecados. Eu declaro que haverá quebrantamento àqueles que nos ouviram nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as famílias construam castelos maravilhosos, lindos, firmados na rocha, e não castelinhos de areia. Que o Senhor traga perdão, que o Senhor traga a paz àqueles que confessarem os pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz de nós casais que te honram, que te servem e que glorificam o teu nome. É isso que eu oro no nome santo do Senhor Jesus Cristo e para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te dê um casamento maravilhoso, segundo a vontade dEle. Porque o plano de Deus para a sua vida é bom, é agradável e é perfeito. Fique na paz do nosso Deus. Amém.